Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à sociologia, né? Ao curso de sociologia. Hoje tendo uma aula de Marx, né? Eu dei a aula de Marx na semana passada. Falei de uma forma mais superficial sobre o autor, na verdade tentando contextualizar o autor em seu período histórico e social, né? Que período é esse? Um período de formação do capitalismo industrial no século XIX e de novos conflitos, né? Principalmente novos conflitos entre a classe dominante, os burgueses, donos de indústria, capitalistas, e a classe dominada, a classe trabalhadora, os proletariados, né? Que tem que vender a força de trabalho em troca de salário e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. Hoje vai ser uma aula muito mais conceitual e pretendo fazer de uma forma dinâmica para não ficar muito maçante, para não ficar muito chato. Primeiramente, eu já deixo o recado para vocês que eu estou aqui tentando fazer aulas mais curtas, porque eu estou vendo que o número de visualizações está abaixando, então estou tentando fazer aulas mais dinâmicas e curtas. É, tem aulas do Marx que eu gravei semestre passado, ano passado, na verdade, no cursinho. Tá lá no canal do cursinho, coloquem Karl Marx e materialismo histórico dialético. Tem uma aula lá que eu gravei em novembro, se não me engano. Tá lá, é uma aula maior, tem bastante coisa. E tem a apresentação do pensamento social de Karl Marx, algo assim. Coloquem lá, apresentação Karl Marx no canal do YouTube, que vocês acham. E eu fiz duas aulas com duas partes, então tem 4 vídeos sobre Karl Marx do semestre passado. Eu estou passando aqui de uma forma mais rápida, mais objetiva, as aulas sobre Marx, porque eu quero que vocês assistam, não quero que aulas, que sejam aulas chatas e tal. Então, primeiramente, gente, eu gostaria de revisar uma coisa, que é, a gente está falando de um autor crítico, né, à modernidade, que vai se desenvolver a partir de uma nova era. Que era essa? Era de domínio, de controle, de ascensão da burguesia, tá? Da burguesia revolucionária que vai chegar ao poder, derrubando o antigo regime, derrubando o mundo medieval, né? Derrubando em muitos lugares os reis, a nobreza antiga. Uma nova classe dominante está se desenvolvendo, né? Marx está testemunhando tudo isso, né? E aí, essa nova classe dominante vai, intelectualmente falando, vai se manter no poder com base nas novas ideologias, liberalismo, capitalismo industrial, né? Que não é uma. Estou falando como ideologia porque a gente pode pensar no liberalismo econômico, mas aí eu chego num ponto importante, que é qual é a vanguarda daquele momento? Vanguarda no sentido, qual que é a grande ascensão econômica, política daquela época de Marx? São os donos das indústrias, tá? São os burgueses. Burgueses são os donos dos meios de produção. Naquela época, a grande vanguarda, os grandes detentores do poder eram os donos de indústria, tá? As indústrias eram espaços onde se construía as riquezas dos países, tá? A riqueza privada, particular, né? Então, os burgueses daquela época, os donos de meio de produção, os novos donos do poder, eram os donos de indústria, tá? E Marx está testemunhando isso e vendo uma série de contradições, uma série de desigualdades, misérias contra a classe trabalhadora, né? Isso é a modernidade para Marx. Um mundo muito dinâmico, dominado pelo capital, dominado pelo poder das indústrias, né? E que age negativamente sobre a classe trabalhadora. O Marx, como eu disse para vocês, ele a, a teoria marxiana, quando eu digo marxiana, eu estou falando de Marx, porque marxista tem um sentido mais amplo, eu posso falar da União Soviética, das revoluções
socialistas e tal, marxismo, né, em um sentido mais amplo, mas quando eu falo marxiano, eu estou falando dos escritos de Marx e Engels, né, porque, eu falei que Engels, eu estava vendo a aula, né, eu gosto de ver as aulas que eu coloco para ver o que eu estou falando, né, se dá para melhorar. Eu falei que Engels era inglês. Não, Engels era alemão, tal qual Marx, tá? Ele foi para a Inglaterra muito novo para trabalhar em indústrias, porque Engels, parceiro de Marx, a família dele era industrial. E mesmo assim, ele se colocou ao lado dos proletariados, da classe trabalhadora e tal. Assim como Marx poderia ter tido uma vida burguesa, esses dois revolucionários socialistas, comunistas, poderiam ter tido uma vida burguesa, mas se colocaram ao lado da classe trabalhadora, dos operários, dos proletariados. Mas, enfim, então são dois alemães revolucionários, tá? E qual é o método de análise? Mas eu não vou falar de Engels, né? Apesar de ter sido muito importante, não vou falar de Engels. Vou falar de Marx só. Qual é o método de análise do Marx? É o método do materialismo histórico dialético, tá? O método do materialismo histórico dialético é mais do que um método de análise, ou seja, a forma que analiticamente o Marx compreende a sociedade. É mais do que isso. É a forma como o Marx enxerga o mundo, o desenvolvimento da vida material, intelectual, política. Para Marx, a vida se transforma e se desenvolve a partir do materialismo histórico dialético, é como ele enxerga o mundo. Então a gente tem que entender o que é materialismo histórico dialético, né? Essa análise sócio-histórica que vincula o movimento entre teoria e prática, tá? Isso é um movimento dialético. O que é dialética? A gente viu em Hegel isso. Hegel é um autor importantíssimo para Marx. Dialética é contradição, é conflito, é movimento, é transformação. Tudo isso tem que estar vinculado à teoria de Marx, porque faz muito sentido para Marx. Esse movimento histórico, as transformações, a vida dinâmica em Marx, tá? E quando eu falo que a análise sócio-histórica de Marx vincula o movimento entre teoria e prática, eu estou falando de algo muito importante para o marxismo, para as revoluções comunistas, socialistas, que é a praxis. A praxis é justamente esse movimento entre prática social, vida concreta, vamos dizer assim, e teoria. Isso é importante para Marx, inclusive porque Marx é o autor que disse, isso está nas teses sobre Feuerbach, no livro que ele... num texto que ele faz com Engels, né? Marx diz, eu tenho um livro que esse livro pode estar na ideologia, esse trecho pode estar na ideologia alemã, né? Um livro que tem no português, tá? É um texto famoso de Marx e Engels, e eu tenho esse livrinho, Ideologia Alemã, no final tem as teses ou notas sobre Feuerbach. E aí tá lá alguns aforismos, algumas frases de Marx e Engels. E Marx dizia, os filósofos até agora, né, Marx no século XIX, tal, dizia isso. Os filósofos até agora se dedicaram em compreender a sociedade. A gente tem que ir além. A gente tem que transformar a sociedade. Então, veja, ele está falando o seguinte, não basta só compreender a sociedade, enxergar a sociedade e tentar entender o que está acontecendo. Ah, legal, está acontecendo isso, para contemplar para observar só. Não. É necessário transformar a realidade. Então, a teoria de Marx vincula, a teoria de Marx vincula teoria e prática. Tá? Esse movimento dialético. Tá? Para Marx, a sociedade é pensada em termos de classes sociais, e enquanto produto da ação humana, da transformação da ordem existente e da revolução. Bom, as classes sociais são importantes para Marx, porque ele está preocupado em compreender, né, os conflitos de classe, as lutas de classe, como se constitui a vida material, e a gente vai falar sobre isso,
Mas a sociedade, em Marx, é sempre produto da ação humana, tá? E dialeticamente, né, já que a gente está falando de um autor dialético, né, a gente viu isso em Hegel, na filosofia de Hegel. O que é dialética? É transformação permanente, é conflito, é desenvolvimento, é progressão, é transformação. Enfim, são choques, né, que geram novos conflitos. Isso em Marx está muito presente. Então, ele está preocupado em entender as transformações sociais, as revoluções, tá? E, como eu coloco aqui, dialética. Tudo que existe na vida social está sujeito ao fluxo da história. Isso é muito importante em Marx. Nada é eterno, nada é estático em Marx. Tudo é dinâmico, tudo está sujeito ao fluxo da história, ao movimento social. A ação revolucionária está intimamente ligada à tese do materialismo histórico dialético. Marx testemunha a força do movimento operário a partir do ano de 1830. Marx é um autor que nasce ali numa região da Alemanha dominada pelo Império Prussiano e que, desde cedo, né, desde a época que era um jovem estudante de direito, né, até se formar em filosofia, até ser editor da Gazeta Renana, ele trabalhou em jornais, né? Desde cedo, ele estava em um ambiente dominado pela polarização, dominado pelos conflitos sociais, né? Conflitos sociais de uma classe emergente, que era a burguesia, né? Camponeses, classe trabalhadora, os mais pobres, né? Mas também o governo, a nobreza, né? E o governo agrário, vamos dizer assim, mais antigo, do Império Prussiano. Quer dizer, naquela época, a Alemanha não era, pelo menos na região de Marx, não era 100% industrial. Então, a burguesia estava se colocando no poder ainda, né? E tinha o Império Prussiano, que era como se fosse uma ditadura naquela época, tá? E tinha segmentos do Império Prussiano ainda relacionados ao mundo medieval, ao mundo agrário. E o Marx está testemunhando uma, digamos assim, uma ascensão ao poder da burguesia, né? Então, o campo histórico de Marx, o solo que Marx viveu, é um solo de muito conflito, né? Essas classes emergentes, essa evolução da burguesia, tá? Que estava ali ainda sob controle do Império Prussiano, tá? E as novas desigualdades sociais, né? Os novos conflitos. Marx coloca, por exemplo, um texto famoso na Gazeta Renana, quando ele fazia parte do jornal, que era um jornal liberal da época. Marx se coloca na defesa dos camponeses, por exemplo, né? Quando os camponeses não podiam mais colher gravetos, né? Porque aquilo estava se tornando comercializado, então o que havia acontecido é que os camponeses passaram a roubar gravetos, né, aos olhos da justiça daquela época. Então, eles eram punidos, eram violentados. Isso está no livro Jovem Marx, que eu falei que é importante que vocês tentem achar na internet, é um livro bacana. Está no comecinho do filme, no livro não, no filme. Isso está no comecinho do filme. Quer dizer, Marx está vendo uma sociedade conflituosa e ele já se coloca ao lado dos mais pobres, da classe oprimida, nesse caso dos camponeses, né? Então, é uma era de convulsão social mesmo. Não, em Marx, não existem ideias, princípios, categorias, entidades absolutas, como existiam ou como existem nas teorias positivistas, por exemplo, que a gente viu, principalmente em Comte, mas também em Durkheim, né, que eles estão entendendo a sociedade como um todo, como um organismo vivo e tal. Não, porque para Marx, tudo se transforma, tudo está em perpétua mudança dentro de um movimento histórico, né, dentro do materialismo histórico dialético. Porque para Marx, ser social é
dinâmico, tá? E isso, ele vai ter um pai, vamos dizer assim, ele vai ter uma inspiração, que é Hegel. Mas há uma diferença central aqui. A gente viu em Hegel, na filosofia, que Hegel pensa no desenvolvimento das ideias, né? Na progressão das ideias, do espírito, né? Tanto que a obra, uma das obras mais famosas de Hegel é Fenomenologia do Espírito, né? Então, para Hegel, a vida está em perpétua mudança, mas é o espírito, as ideias, a progressão das ideias que levam a essas mudanças. Marx por isso que a gente fala que Marx coloca Hegel de cabeça para baixo. Para Marx é basicamente o oposto. É a vida material, a ação do ser humano na sociedade concreta que transforma a sociedade e que muda as ideias. Entende? Então, sim, Hegel, a progressão do espírito, o dinamismo do espírito, das ideias, determinam a vida social. Em Marx são os conflitos sociais, a ação humana, as lutas de classe, que são materiais, né? Que determinam as ideias, tá? Que dinamizam a vida e determinam as ideias, mas a gente vai chegar lá. Marx está muito preocupado em desenvolver uma teoria da totalidade social. Isso significa dizer que é um autor que quer compreender a sociedade como um todo, sim, e as dinâmicas dessa sociedade, né? A dialética dessa sociedade. Para compreendermos as relações sociais e os valores, ou a cultura, de determinada sociedade, para Marx, devemos compreender primordialmente a infraestrutura social. O que é isso? Isso é um termo importante em Marx. Infraestrutura social é o conjunto da vida material. E eu estou falando de política, dominações, né, gestão e dominação de poder político, vida material. Falando do conjunto da vida material, política e relações econômicas de produção. Tá? O que seriam relações econômicas de produção? Forças produtivas, eu coloco aqui, né? O que é força produtiva? Aquilo que gera as forças necessárias para que haja produção. Técnicas, instrumentos, força humana, ação humana, né? Na produção do trabalho e tal. E também as relações de trabalho. Relações de trabalho, para Marx, são sempre relações de exploração, né? Então, infraestrutura é a ideia desse conjunto da vida material, principalmente em termos políticos e econômicos, que envolvem as forças produtivas, as relações de trabalho, então, que são relações de exploração. Então, para Marx, é importante a gente compreender isso na sociedade, tá? Aí a gente diferencia infraestrutura, que a gente já sabe que é esse conjunto da vida material, da superestrutura. O que é superestrutura? Pensem no modelinho assim, infraestrutura está aqui embaixo, está acontecendo no solo, está acontecendo materialmente na sociedade. Superestrutura está acontecendo aqui em cima. São as ideias, são as culturas, as ideologias, os valores, religiosidade, a concepção que a gente tem de Estado, de política, está mais aqui no campo das ideias, tá? E a gente pode dizer que há uma relação dialética, conflituosa, de transformação entre infraestrutura, que é a vida material, e superestrutura, que é a vida, digamos assim, intelectual, ideológica, cultural, tá? E aqui entra uma questão muito importante que se vocês entenderem isso, para mim já é o bastante. Para Marx, isso é uma coisa muito importante na teoria marxista, mas também na teoria das ciências sociais. Enfim, é uma tese fundamental. Para Marx, a classe que domina a infraestrutura material, ou seja, a classe dominante. Quem era a classe dominante na época de Marx? Os burgueses, a burguesia, os capitalistas, né? A classe que domina a infraestrutura material, ou seja, a classe
dominante política e economicamente, é sempre a classe que domina a produção social das ideias, da cultura. Quer dizer, as ideias de uma época são as ideias da classe dominante. Isso é um ponto central na teoria de Marx. Então, geralmente em Marx, a gente diz que a classe dominante, quer dizer, a classe que detém os meios de produção, a classe que domina economicamente, ela também tem o poder político, ela monopoliza o poder político também, e ela domina a produção social das ideias. Aqui a gente já tem uma constatação, a gente já pode ter uma base para entender minimamente o que seria a ideologia, então, nesse sentido, né? Porque, por exemplo, para não ficar muito no abstrato, quando um pobre, um trabalhador de baixa renda, diz que é importante que o patrão fique mais rico, tá? Porque talvez isso vai tornar o trabalhador também mais rico, mas quando ele expressa esse tipo de concepção, que é importante que os ricos se tornem mais ricos, tal, que a vida é assim mesmo, que o de sobe e é igual aquela música que o de cima sobe e o de baixo desce, ele na verdade está reproduzindo uma ideologia da classe dominante. Então, para Marx, a ideologia tem esse caráter de enganar as pessoas, de uma falsa consciência, em termos marxistas. Entendem? Porque a ideia dominante, a cultura dominante é uma cultura subordinada, controlada pela classe dominante, tá? Então, é normal que os pobres, por exemplo, sejam elitistas, que os pobres sejam defensores das elites, tá? Por quê? Porque a classe dominante, ela reproduz ideias, reproduz ideologias que vão ser, na verdade, formas de dominação, né? Porque aí os pobres, a classe trabalhadora não vai conseguir se organizar para derrubar essa elite, né? Por quê? Porque ela reproduz, né? Ela reproduz ideologias, ideias da classe dominante, tá? Então pensem nisso, se tiverem dúvidas sobre isso, depois me falem sobre ideologia para Marx. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas acho que dá para ter uma dimensão do que eu estou falando, né? Então, é muito importante para Marx a ideia de lutas de classe. É um autor que vai compreender a sociedade via lutas de classe, tá? E é até uma frase famosa que está no Manifesto Comunista, que as lutas de classe são a força motriz da história, é o que dá movimento à história, né? Sempre foi assim para Marx, né? São as famosas determinações históricas. A vida é regida por lutas de classes antagônicas, tá? Classes que se opõem. A gente pode dizer, então, várias formas de dizer lutas de classe, né? Aqueles que detêm os meios de produção, a forma de construir riqueza, e aqueles que não detêm. A classe dominante, a classe hegemônica versus classe dominada, classe classe dos submissos e tal. Aqueles que exploram, né, versus os explorados, tá? Então, tudo isso é importante para Marx e para o desenvolvimento histórico. Marx compreende a história social via lutas de classe. E a gente pode dizer que é uma dialética dessas lutas de classe, né? O que é dialética? Movimento, conflito, tá? Então, classes sociais que têm interesses diferentes, conflituosos, tá? Essa dialética está centrada na ideia de que há uma dialética das relações materiais, da vida material, que geram novos conflitos, ideias, valores e por aí vai. A gente vai falar um pouco sobre isso para não ficar tanto no abstrato, né?
a gente vai falar historicamente o que são os modos de produção e o que são as lutas de classe, porque as lutas de classe sempre acontecem dentro de um modo de produção. O que é o modo de produção? Como a sociedade constrói riqueza, né? Como se produz socialmente riqueza, a partir das técnicas, a partir da inteligência, de um pensamento teleológico inteligente, né? Não é só vida material, é importante também o pensamento, né? E é isso, são relações materiais que envolvem ideologias, envolvem força de pensamento, envolvem relações produtivas, né? E a gente pode dizer assim, em síntese, o que são modos de produção? São formas socialmente aceitas de produção de riqueza, tá? Vamos fazer aqui, eu não vou mapear todos os modos de produção do mundo, desde a história antiga, porque não dá. Mas daria para pensar no seguinte: o modo de produção do comunismo primitivo seria o primeiro, quando ainda não existia propriedade privada, quando tudo era coletivo. Isso é um modo de produção do comunismo primitivo, provavelmente ligado à economia de subsistência, às sociedades mais antigas, provavelmente sociedades, por exemplo, indígenas, né? Dá para dizer modo de produção do comunismo primitivo. Vamos pensar no desenvolvimento histórico, nas modernizações. Modo de produção escravista, tá? Aqui eu estou falando da antiguidade clássica, mas até há pouco tempo, né? Na escravidão moderna, isso são lutas de classe também, né? Quando eu coloco parênteses, eu coloco as lutas de classe: senhores, donos de escravos versus escravizados. Modo de produção feudal, que é o da Idade Média, antes do capitalismo, né? Quais são as lutas de classe? Suzeranos, donos de terra, senhores, versus vassalos, servos, né? Veja que o desenvolvimento dos modos de produção está ligado ao desenvolvimento das lutas de classe, né? Há uma relação dialética aí também, porque os modos de produção pressupõem relações sociais de produção, pressupõem uma classe dominante e uma classe dominada. É nesse sentido. E há uma modernização desses modos de produção e das lutas de classe. Marx está testemunhando isso. Por quê? Ele está testemunhando a formação do capitalismo industrial, que é o modo de produção capitalista industrial, baseado em propriedade privada dos meios de produção, né, que são dominados pela burguesia, e baseado no poder de capital, para investir em produtos, em mercadorias, em trabalho nas indústrias, né? Como eu disse, as indústrias são o grande centro de formação de riquezas dessa época. E quais são as lutas de classe que Marx está testemunhando? Burgueses, que são os capitalistas, os donos dos meios de produção, aqueles que detêm as indústrias, os empregadores, os patrões, versus proletariados, né? A classe trabalhadora, a classe operária, que tem que vender sua força de trabalho, né, porque não possuem nada, tem que vender sua força de trabalho em troca de salário, né? E para Marx, pensando agora no socialismo científico, Marx e Engels, né? Marx é o pai do socialismo científico, tá? Para Marx, a evolução do capitalismo chegaria a um novo modo de produção, a partir de revoluções do pensamento e revolução social, na prática, que é o modo de produção comunista, tá? Comunista. Uma sociedade sem classes, né? Como que seria isso? Primeiro, Marx dizia, e isso está no Capital, que é mais provável que haja revolução socialista em uma sociedade em uma sociedade economicamente mais desenvolvida. Então, no capitalismo desenvolvido, uma sociedade urbana industrial mais desenvolvida, como a Inglaterra, na época de Marx, dizia ele que era mais provável que existisse o socialismo. Por quê? Parece que não faz sentido, mas faz. Porque seria um modelo em que os empregados, a classe operária, os proletariados estariam mais organizados politicamente, tá? É importante que haja uma organização política.
para a tomada de poder da classe operária. Porque o que é a Revolução Socialista, a Revolução Comunista em Marx? É a tomada de poder da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora chegando ao poder contra a burguesia, tá? Então, se a burguesia se desenvolveu, se tornou a classe dominante, conquistou o Estado burguês, o que seria o socialismo no primeiro passo? Seria a tomada do poder, né? Usando ainda instituições capitalistas, né? Por quê? Porque seria o Estado agora que ia tomar conta de tudo. Estado regido por trabalhadores, né? Queria tomar conta de tudo, queria estatizar a propriedade privada e tal, seria tudo do Estado, mas ainda existiriam instituições, né, burguesas. E aí, no desenvolvimento desse socialismo, chegaria ao ponto final, que é o comunismo, tá? Que é uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada, sem classes sociais, né? Porque iria abolir as classes sociais. Então, o desenvolvimento é esse, dentro da concepção do socialismo científico. Capitalismo passaria por revoluções, né? Tomada do poder pela classe trabalhadora, então a classe trabalhadora iria tomar o poder, tomar o Estado, estatizar as propriedades privadas, né? E aí, poderia chamar também da ditadura do proletariado e tal, né? Mas geralmente isso é falado de uma forma um pouco pejorativa, mas seria esse momento da classe trabalhadora chegando conquistando o Estado burguês, né? E a partir disso trabalhar para chegar ao modo de produção comunista, né? O que é importante para esse desenvolvimento de revolução? É importante não só a tomada do poder econômico, vamos dizer assim, e até político, mas é importante também uma autogestão política da classe trabalhadora. É importante que a classe trabalhadora esteja organizada politicamente, né, e de uma forma muito democrática, né? Isso é muito importante. E algo que não aconteceu como Marx planejou, vamos dizer assim, mas porque cada sociedade tem suas peculiaridades, cada época tem sua época. Por exemplo, Marx, como eu disse para vocês, Marx pensava numa sociedade, pensava que a Inglaterra seria o palco da Revolução Socialista, porque era a sociedade mais desenvolvida, com uma classe trabalhadora muito desenvolvida também. Mas não foi, foi a Rússia, a União Soviética, que era uma sociedade basicamente agrária, né? Com pouquíssimos... Não, existia já existia indústrias na Rússia czarista, mas era uma sociedade pouco desenvolvida. Então, existem essas coisas aí na história, né? Que geralmente não é como a lógica prevê. Mas isso é importante vocês guardarem, que Marx, Engels fazem parte de uma corrente que é o socialismo científico, né? Que pensa na revolução operária, tá? Para tirar os burgueses do poder, né? Pensando primeiro no socialismo, né? Estado estatizando aí a propriedade privada, para depois pensar no comunismo, que é um modo de produção sem classes, sem Estado, que age de forma coletiva e tal. E aí eu chego na parte final da aula, que é pensar uma categoria em Marx, que é a categoria da alienação. É um efeito negativo da sociedade de classes, da sociedade industrial, da sociedade capitalista. Efeito negativo para a classe trabalhadora, tá? Existem outras, óbvio. A gente podia, o que vocês aprendem em história, né? A gente podia mencionar as longas jornadas de trabalho da Revolução Industrial, desigualdades sociais cada vez mais intensas. Tudo isso Marx sabe e fala sobre isso. Engels também. Tem um livro belíssimo de Engels sobre isso, né? Que é a situação da classe operária na Inglaterra, né? Quando Engels vai para a Inglaterra e vê como é, né? Como o que está acontecendo nas indústrias, né? Toda a precarização, né? Do trabalho e tal.
exploração, desigualdades. Mas aqui a gente vai falar de um conceito, que é o conceito de alienação, né? E é uma crítica muito forte de Marx à burguesia, né? Aos defensores da burguesia, do capitalismo industrial. A gente pode falar quem são os defensores. Em grande medida, o liberalismo econômico, né? Adam Smith, por exemplo. Marx vai criticar muito esses caras, porque o Marx está pensando numa nova sociedade, na construção de uma nova sociedade, no rompimento dessa sociedade, né? Ele está querendo destruir essa sociedade para criar uma nova sociedade, né? Uma sociedade muito mais democrática, regida pelos próprios trabalhadores e tal. Então, alienação é uma categoria de Marx, né? O que significa alienação? Significa estranhamento, né? Quando o indivíduo se sente estranho de si, né? Dos outros também, para com os outros, para consigo mesmo e tal. É, alien, né? Que significa alienígena, extraterrestre, vem também dessa etimologia. Quer dizer, alienação significa estranhamento, tá? E em Marx é preocupado muito com as relações de trabalho, com o trabalhador na indústria, né? Essas formas de alienação vinculadas diretamente ao trabalho. Então, a gente pode falar de duas características da alienação. Quando a classe dominante explora o trabalho humano, ou quando, para sobreviver, o indivíduo precisa vender sua força de trabalho em troca de um salário, o homem perde a posse daquilo que ele produz. O produto do trabalho e seu produtor são separados, alienando quem o produziu. É importante dizer o seguinte: capitalismo industrial, eu já falei para vocês na aula passada, é muito dinâmico, né? Eu falei para vocês também na aula da Revolução Industrial, requer uma dinamização constante, uma racionalização constante, modernização, né? Própria implementação das máquinas nas indústrias e tal. E tudo isso gera uma fragmentação da produção, né? Se a gente pensar na divisão social do trabalho, também é isso, né? Cada indivíduo fazendo uma parte específica daquela produção. Isso gera uma cisão, um rompimento, né? Cada vez maior entre concepção e prática, né? Então, o indivíduo se sente separado daquilo que ele produz, né? Essa racionalização do trabalho gera isso, tá? O produto do trabalho, vamos pensar aqui um sapato, numa indústria de sapato, e seu produtor, quem é o produtor? É sempre o trabalhador, né? Célebre frase de Marx, né? A classe operária, tudo que a classe operária produz, né? Eu esqueci como é que é exatamente a frase. Classe operária produz. Ele quer dizer o seguinte: o dono da produção é o burguês, mas quem de fato produz e está ali trabalhando é a classe operária, né? Então as coisas deveriam ser delas também. Eu esqueci agora como é que era a frase, mas enfim. Vamos pensar num produto do trabalho, sapato. E seu produtor, quem produz efetivamente? O operário, o proletariado, o trabalhador. Ele faz uma coisa específica naquele sapato. Ele amarra o cadarço, ou ele está batendo ali o martelo numa parte específica do sapato. Ele vai, por quê? Porque tem outros parceiros de trabalho fazendo outras coisas, né? Isso é mais rápido, isso gera uma competitividade maior, gera um dinamismo maior, essa linha de produção. Ele vai ver aquele trabalho final, que é o sapato, e não vai sentir que foi ele que fez, porque cada vez mais o produto do trabalho e os produtores estão sendo separados, tá? Ele não vai entender que aquele é o produto, que ele fez aquele trabalho. Por quê? Isso é importante também. Para Marx, o trabalho é positivo. O trabalho é uma expressão humana. É o que nos diferencia de animais. É o que a gente pode externalizar, né? Mas o que ele diz, o trabalho no modo de produção capitalista deve ser extinto, porque ele aliena as pessoas, aliena os trabalhadores, tá? Então, é um exemplo, tá? O trabalho, por conta da divisão social do trabalho, por conta da racionalização do sistema capitalista,
o trabalhador vai olhar o sapato que ele ajudou a fazer e não vai sentir que foi ele que fez, né? Não vai sentir que aquilo é uma expressão, é uma externalização do seu trabalho, da sua inteligência. Não, né? Porque ele fez uma parte específica. É nesse sentido que é alienação, tá? Alienação do trabalho, alienação do trabalhador. O último ponto, o homem não mais se pertence, não escolhe o horário, ritmo, salário. Desconhece, inclusive, o processo de produção como um todo, uma vez que realiza apenas uma pequena parte, isso que eu venho falando no outro slide, fragmentada, da produção. Deixa de ser o centro de referência para si mesmo, pois não se vê em seu trabalho. Isso tem a ver, isso está diretamente ligado com o que eu estava falando antes, né? Ele não se vê em seu trabalho, né? Deixa de ser um centro de referência para si mesmo. E o trabalhador, isso é uma coisa interessante, né? Impactante, nociva. No sistema capitalista, tudo se mercadoriza, tudo se mercantiliza, tudo se torna mercadoria, inclusive o trabalhador, que é objetificado. Ele se torna ali uma engrenagem daquele sistema. Isso está em Marx também. É uma tese de Marx, né? Ele se torna uma mercadoria dentro daquele sistema, né? Um sistema que se desenvolve a partir da extração de valor, a partir da seguinte equação: capital que gera mercadoria para ganhar mais capital, lucro, né? Isso, a indústria se desenvolve a partir dessa equação: capital, mercadoria, mais lucro, que eu já tinha mostrado para vocês nas aulas sobre Revolução Industrial. E aí a gente pode falar de um conceito interessante de Marx, que é o conceito de mais-valia. O que é mais-valia? É a diferença do que o trabalhador produz, né, e o que ele recebe. Então, por exemplo, o trabalhador trabalha 8 horas e produz 100 sapatos, o equivalente ao que ele trabalha, né? Mas ele não se ele trabalhasse 8 horas, ele produziria 100 sapatos. Vamos supor, ele não trabalha 8 horas, mas se ele trabalhasse 8 horas, ele produziria 100 sapatos. Mas, na verdade, ele trabalha 12, 14. Então, existe um tempo que ele trabalha, né, que aí está relacionado à produtividade. Existe um tempo que ele trabalha que ele não recebe, tá? Que é o que é a mais-valia? É um sistema que opera o lucro. O lucro é fundamental para o capitalismo, né? Então, o que Marx enxerga? Marx enxerga o seguinte: o trabalhador, ele trabalha, né, e não pode receber de forma justa aquilo que ele produziu, né? Existe uma parte do tempo do seu trabalho que o empresário, que o dono de indústria, que o burguês vai receber, né? Que ele vai receber o lucro tal e não vai repassar como salário para o empregado. Isso é mais-valia. Isso é como opera a, a, a indústria, o modo de produção capitalista, quer dizer, a extração de valor. Então, é um sistema racional, né, que aliena os indivíduos, que mercantiliza os indivíduos, os trabalhadores, torna-os meramente mercadorias, né, ferramenta, uma engrenagem, né, num sistema maior, e é nesse sentido também que é alienação, tá? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, por exemplo, eu falei rapidamente do que é mais-valia, mas está naqueles vídeos que eu citei para vocês, que eu já gravei, mas é isso, mais-valia é o sistema de acumulação de riqueza e que gera lucro, tá? A diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe, tá? Aquilo, ele nunca recebe de forma justa, vamos dizer assim. Há sempre uma parte do seu trabalho que ele recebe, que ele produz, né, pro burguês, mas que ele não recebe em troca. Então, ele está sempre recebendo de forma injusta nesse sentido, tá? Qualquer coisa, alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Abraço.